Olá, pessoal, muito bom dia. Estaremos aqui agora falando de uma revisão da FUVEST, né? FUVEST, um vestibular tradicional, um vestibular que gosta muito da parte de geometria, trabalha com recursos que unem e que misturam várias questões ao mesmo tempo, né? A FUVEST, ela tradicionalmente traz na sua primeira fase questões que cobram de uma maneira geral os principais conteúdos de geometria, né? Na verdade, cobram os principais conteúdos aí de matemática, né? Sempre unificando, sempre misturando aí os conceitos, né? Eu fiz um levantamento aqui para mostrar para vocês, com base no que saiu publicado agora no dia 7 de novembro, no Guia do Estudante, do vestibular aí da FUVEST, né? E como que ele cobra, né, os principais temas relativos à matemática, né? Os principais assuntos que são cobrados aí na primeira fase do vestibular da FUVEST. Como vocês podem ver aí, a nossa frente aparece com 40% da prova. Lembrando que aí estão as três geometrias: geometria plana, geometria espacial e geometria analítica. Destaque sempre é dado para a geometria plana, né? A geometria aí de duas dimensões, né? Os principais conceitos que são cobrados são aí de geometria plana. Depois, a geometria espacial e a geometria analítica, cobradas aí no mesmo, na mesma proporção, na mesma quantidade aí de questões, né? Então, igualmente divididas, né, se nós considerarmos aí, eu teria praticamente um terço de cada uma das geometrias aí na FUVEST. Depois, os próximos conceitos, ou os conceitos de maior peso, né, são aí trigonometria, que aí envolve também a parte de triângulo retângulo, né, a parte que trabalha com seno, cosseno e tangente, né, a parte de trigonometria, não somente a trigonometria no triângulo retângulo, mas também a parte das funções trigonométricas. Depois vem funções, aí englobam todas as funções que nós conhecemos, a parte de desde função de primeiro, segundo grau, funções polinomiais, logaritmos, função logarítmica, função exponencial, que são conteúdos também que se fazem presentes aí na FUVEST, né? E os demais conceitos aí de matemática, grandezas proporcionais, probabilidade, logaritmo propriamente dito e sistemas de equações lineares. Então, esses são aí os principais produtos, aí, os principais conceitos, conteúdos que a FUVEST gosta de cobrar aí na primeira fase, né? A segunda fase já é uma prova mais específica, onde serão abordados temas relativos aí à sequência de conteúdos, né? Normalmente, geometria volta a ter aí um peso muito grande, né? Ela volta a ter aí um peso aonde você deve ter os conceitos aí diversificados, principalmente para medicina, para a área das engenharias, né? Para a área de humanas não, né? Mas aí para as demais áreas que são cobrados, tá? Então, é importante que vocês fiquem atentos, que vocês revisem as principais propriedades aí desses conceitos. Eu trouxe aqui para vocês alguns exercícios da FUVEST que caiu nos últimos
ano, na verdade, no último ano de 2020, na primeira fase, né? Aonde a FUVEST sempre traz aí a interdisciplinaridade, né? Vejam que ele deu nessa questão uma tirinha, né, em inglês, né, aonde você tinha que ler, saber a leitura em inglês e resolver um problema de geometria, né? Então, ele falava na tirinha assim, olha, o ponto A está aí 2 vezes mais longe do ponto C do que o B está de A, né? E aí ele fala se a distância, né, de B até C é 5, né? Aí ele pergunta a que distância, né, está o ponto A do ponto C, né? Então aí, pessoal, é a caracterização, né, de um problema geométrico envolvendo distância. Primeiro, uma das primeiras aulas que nós tivemos, né, que tratou exclusivamente de distância entre pontos. E aí ele fala aí para diversão, né? Os mortos-vivos não precisam resolver problemas com palavras, né? Porque ele usa aí essa questão de usar a distância entre 2 pontos, né? E ele usa também, ele deu a tradução, né? As possíveis soluções em polegadas, né? Inks, como ele coloca aí em inglês, para o problema matemático proposto no quadrinho, no caso em que os pontos A, B e C estão numa mesma reta. E como eu sempre falo para vocês, nunca emocionem, né? Nunca se emocionem com as problemáticas aí que estão descritas, né? Observem vocês que ele fala, né? Se os pontos, né, estão numa mesma reta, ele fala as possíveis soluções, né? Por que que são as possíveis soluções? Porque eu teria, como eu tenho 3 pontos, A, B e C, eu posso ter os pontos nessa ordem, A, B e C, ou eu posso ter aí as combinações desses pontos, né? As misturas dessas posições. Então, eu teria aqui como uma primeira possibilidade, né? Uma primeira possibilidade de solução aí para esse caso, né? Qual seria essa primeira possibilidade? Seria a possibilidade de considerar aqui os pontos nessa ordem, né? A, B e C, né? Então, ele fala, né? Aí ele dá as características. Ele fala que a distância do ponto A até o ponto C, ele fala que é 2 vezes a distância de A até o ponto B, né? E aí ele fala que a distância de B até C é 5, né? Então, ele deu essa característica, ele deu essa medida, né? Então, ele pergunta, né, a que distância está A do ponto C, né? Então, a pergunta dele é a distância de A até C. Então, é essa daí a pergunta, né? Que no meu caso aqui, né, seria essa distância. Eu vou chamar esse ponto aqui de x, né? Então seria no meu desenho, né, x mais 5, né? Então aí eu vou usar essa propriedade, né? A de que a distância de A até C, né? A distância de A até C, que seria x mais 5, né? Que seria x mais 5, é 2 vezes a distância de A até B, que no caso eu chamei ali de x, né? Então aí eu posso resolver essa brincadeira, né? Isso vai dar que 2x menos x é igual a 5,
Então, eu vou descobrir que o x vale 5. Né? Ao descobrir que x vale 5, eu tenho a primeira resposta, né? Já que é x mais 5, então a primeira possibilidade de resposta seria que a distância de A até C vale 10. Né? Então, aí, com isso, eu tenho 10 nas alternativas A, B, C e D, só não tenho na última. Então, na última, eu já elimino aí a alternativa E. Né? Então, essa seria aí a primeira possibilidade. A segunda possibilidade aí que eu teria, né? Essa possibilidade aqui, né? Seria que eu tivesse, né? Essa junção desses pontos, né? Nessa condição aqui, ó, né? Que eu poderia ter, né? Aí chamar esse ponto aqui B aqui, né? O C do lado de cá e aí o A aqui no meio, né? Então eu poderia ter essa possibilidade aí, né? O ponto B, o ponto A e o ponto C, mudando de posição aqui essa medida aí, né? Então as distâncias, as regras são a mesma, né? São aqui as mesmas condições. Essa distância aqui é 5, né? Ele quer saber a distância entre A e C, que eu vou chamar de x, e essa distância aqui entre A e B, ou entre B e A, como queira, eu vou chamar de 5 menos x. Né? Então, aí eu vou usar a mesma regra, né? A de que a distância entre A e C é exatamente igual a 2 vezes a distância entre A e B. Né? Se eu aplicar essa regra, a distância de A até C é aí igual a x, né? É igual a 2 vezes a distância entre A e B. Né? A distância entre A e B, a mesma distância de B até A, que seria aqui 5 menos x. Né? Então, essas condições aqui, eu vou resolver essa igualdade. Então, isso é igual a 10 menos 2 vezes x. Traz esse x para o lado de cá, né? Então, eu vou ter que x mais 2x é aí igual a 10. Então, eu vou descobrir que x aqui para mim é 10 terços. Né? Então, eu descubro, né, que a distância entre A e C pode ser também 10 terços. Né? Então, essa seria a segunda resposta possível que eu teria desse exercício. Então, vejam vocês que eu consegui aí já duas respostas, que aparentemente seria para mim a resposta à letra A. Né? Mas eu tenho que testar ainda outras possibilidades, né? Porque ele não me deu aí a ordem, né, em que eu teria dessas letras. Né? Então, eu poderia ter uma outra possibilidade, né, que seria o ponto A aqui, o ponto C do lado de cá e esse ponto B aqui. Né? A, C, aí e B. Né? A pergunta é a distância de A até C, que é x, e ele me deu a distância de B até C, que é 5. Né? Se eu usar a regra que ele me deu, a distância de A até C é 2 vezes a distância de A até B. Né? Então, se eu usar essa propriedade aqui, a distância de A até C é x,
que é 2 vezes a distância de A até B, né? Que aí eu vou chegar em 2 vezes x mais 5, né? Então, aí eu vou resolver essa condição aqui, que vai me dar aqui 2x mais 10, né? Que se eu isolar isso daqui, eu vou encontrar que menos x é igual a 10, ou de que x seria menos 10, que seria a distância entre A e C. E, obviamente, essa resposta aqui, ela não convém, né? Por que que ela não convém? Porque eu não vou ter distância aí geométrica negativa, né? Então, e se você quisesse, você poderia descrever ainda uma quarta possibilidade, né? Que seria se você tivesse, né, os pontos aqui assim, olha, você teria C, ou você teria o ponto A, e aqui você teria o ponto B, né? De sorte que a distância entre B e C, nesse caso, é 5, a distância entre A e B, né, que ele coloca aqui. Então, se a pergunta é essa daqui, se eu chamar isso daqui de x, a distância entre A e C seria aqui 5 menos x, ou ao contrário, se você quisesse, né? Então, usando a condição de que a distância de A até C é 2 vezes a distância de A até B, né? Então, eu teria aqui que 5 menos x seria 2 vezes essa distância, né? Que eu teria essa resposta aqui, né? Se eu trabalhasse, que seria 2x, né? Então, vejam vocês aqui a distância de B até C, né? Que é 5, né? Que se eu pudesse trabalhar aqui, 5 menos x, né? Então, eu teria essa condição aqui, porque, aliás, desculpa, a pergunta dele, né? É aqui essa distância, né? Aqui que ele quer colocar. Distância de B a C é 5, né? Se eu chamar isso daqui de x, né? Isso daqui seria 5 menos x. Então, essa distância que é a distância que eu quero, assim como eu fiz nas outras, 2 vezes, né, esse 5 menos x, que eu vou acabar na mesma resposta, né? Então, eu chegaria no mesmo 10 terços. Então, a resposta dessa questão aqui para nós é a alternativa A aí, que foi da FUVEST de 2020. Tá? Então, vejam vocês, são possibilidades, é claro, aqui a gente resolve muito mais discutindo aí as possibilidades para vocês. Tá? Aqui eu tenho um outro exercício que também foi da FUVEST, um exercício muito interessante, que ele fala assim, olha, um cilindro de papelão, né? O cilindro de papelão central de uma fita crepe, né? Tem um raio externo aí de 3 centímetros, né? Ele fala aí que a fita, né? Ele fala aí que a fita tem uma espessura de 0,01 centímetro, né? E que dá 100 voltas completas, né? 100 voltas completas. Considerando que a cada volta o raio externo do rolo é aumentado no valor da espessura da fita, né? O comprimento total da fita é de aproximadamente, né? Bom, ou seja, né, o que vai acontecer aqui, né?
Eu tenho um cilindro, eu tenho aqui um cilindro, né, que tem um raio de 3 e a cada volta que eu acrescento, né, a cada volta que eu acrescento aqui nesse cilindro de fita crepe, né, o que vai acontecer aqui, né? Então, quando eu der a primeira volta, né, quando eu der aí a primeira volta, né, o raio externo, aqui eu já vou ter, né, aí esse raio, né, ele vai perfazer, né, aí, obviamente, né, na primeira volta, você já vai ter lá esse 3,1 aí, né? Se você já quisesse. Então, eu teria, né? 3,01 e assim sucessivamente, né? Quando você der aí 100 voltas, né? Então, se eu considerar aí, né, de todas essas medidas, de todas essas formas aqui, né, sendo essa primeira volta, né, com 100 voltas, então eu teria uma sequência, né? Seria 3,01, 3,02, até que na centésima volta eu teria 4, né? Quando eu completasse 100 voltas, que daria aí 1 centímetro, né? Então, aqui eu estaria na centésima volta, né? Então, aqui eu teria a primeira volta, né? Aqui uma volta, né? E aqui eu teria a centésima volta, né? Então, o que vai acontecer aí, né? Bom, obviamente, ele quer saber o comprimento total da fita, né? Lembrando que esse comprimento total da fita, o comprimento de uma circunferência, é sempre 2 vezes π vezes aí o raio, né? Então, aí, se eu fosse considerar essa medida, né? Então, eu teria todas essas voltas aí para serem consideradas. Então, eu quero a soma, né? Lembrando que esses daqui seriam para mim as medidas dos raios, né? Então, isso é uma soma, né, de é uma PA que eu vou ter aqui. Então, o primeiro raio, né, 3,01, mais o último raio, que é 4, né? Se eu somar tudo isso e dividir por 2, isso é o raio, né? Vezes 2 vezes π, vezes aí 100 voltas, né? Vezes aí 100 voltas, né? Porque são 100 termos que eu tenho, né? Ele pediu para adotar o π 3,14, né? Então, se eu fizer aí essa conta, né? Se eu fizer aí essa conta, né? Se eu tiver aí essa medida, né? Se eu tiver aí esses valores, né? Então, se eu conseguir trabalhar com essa medida, se eu fizer a soma, né? Então, 3,01 com mais 4 dividido por 2 dá 3, né? Então, essa soma aqui, né? Então, isso daqui dá 3,5, né? 0,5 vezes 200, né? Vezes 3,14, né? Então, se eu tiver essa medida vezes 200, né?
vezes 3,14. Então, essa soma aqui, ela todinha para mim daria 2.201,14 centímetros, né? Que isso tudo aqui para mim, se eu dividir, né, por 100, né, se eu divido isso por 100, isso me dá 22,01 metros, né? Que seria para nós a resposta, já que as alternativas estão consideradas todas aqui em metros, né? Então, essa seria aí a condição que eu teria para essa medida, né, aí dos trabalhos desse exercício da FUVEST. Vejam que é um exercício simples, curto, grosso, né, que ele tem aí a solução bem fácil de ser aí detalhada, tá bom? Uma outra questão também da primeira fase da FUVEST, né, é uma questão que envolve geometria analítica, né? E aí ele traz uma questão interessante. Ele fala assim, olha, um ponto XY do plano cartesiano pertence ao conjunto F. Ele fala que é um conjunto F, né? Se pertence ao conjunto F, se é equidistante dos eixos OX e OY, né? E pertence, né, à equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais menos 6y mais 2 igual a zero. É correto afirmar que, né? É correto afirmar que. Bom, pessoal, nessas condições aí, né? O que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu vou ter que desenhar isso daqui, né? A primeira coisa, esse x quadrado, né, menos 2x aqui, né, mais alguma coisa, mais aquele y ao quadrado, menos 6y, mais alguma coisa igual a menos 2, né? Como eu já mostrei isso para vocês aí, né? Claramente eu estou diante de uma equação de uma circunferência, né? Então, essa circunferência, né? Então, eu vou ver como que ela se fatora, né? Isso daqui nada mais é, se eu dividir esse menos 2 aqui por 2, vai ficar menos 1 aqui ao quadrado, que eu somo ele aqui. Obviamente, eu vou somar esse 1 aqui ao quadrado, né? Mais, né, aqui y, menos 3 aqui ao quadrado, mais o quadrado do segundo. Então, é como se eu somasse esse valor aqui, né? Então, eu vou ter 9 mais 1, 10, menos 2 igual a 8, né? Então, isso daqui para mim nada mais é do que uma circunferência, né, de centro 1 e 3, né, e raio, raiz quadrada de 8, que na verdade é 2 raiz de 2, né? Então, eu tenho aí, essa é uma circunferência, centro 1, né? E centro 1 e 3 e raio 2, raiz de 2. Então, ele fala que esse ponto P
x e y pertence ao conjunto F se é equidistante, né? Se é aí equidistante dos eixos OX, né? Bom, o que eu tenho aqui? Se eu considerar esses eixos OY e OX, para que eles sejam equidistantes desses eixos, né, eu vou ter que considerar as equações das bissetrizes, né, dos quadrantes ímpares, y igual a x e y igual a menos x. Então, I pertence ao círculo de equação. Então, obviamente, né, o que eu vou ter que resolver? Né? Eu vou ter que resolver a solução, né, dessas equações entre esses pontos. Né? Esses pontos, essa solução dessas equações, né, elas vão estar na interseção desses dois conjuntos aí, né? Elas vão estar na interseção desses dois conjuntos. A equação da reta y igual a x com a circunferência. A mesma coisa, né? Então, eu vou ter que buscar resolver essas condições aqui, né? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 2 igual a 0, com a reta y igual a x. Né? Então, eu vou ter que resolver isso daqui e, consequentemente, né, essa outra igualdade aqui, ó, menos x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2x menos 6y mais 2 igual a 0, e a reta y igual a menos x. Né? Então, o que eu vou ter para desenvolver essa questão é substituir. Né? Então, eu vou ter x ao quadrado, mais, se o y é igual a x, eu vou ter x ao quadrado, menos 2x, menos 6x, mais 2 igual aqui a 0. Né? Então, eu vou ter aqui assim, olha, 2x ao quadrado, menos 8x, né? Menos 8x, mais 2 igual a 0. Né? Para facilitar, divide tudo por 2. Então, você vai ter x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a 0. Né? Se eu resolver aqui, o delta é b quadrado, né? 16, menos 4ac. Né? Então, eu vou ter aqui que esse delta é 12. Né? Resolvendo isso daqui, eu vou ter x é menos o b, que é 4, mais ou menos a raiz quadrada de 12, que é 2 raiz de 3, né? Dividido por 2. Então, eu vou ter duas soluções. Né? 2 mais raiz de 3, e a segunda resposta seria 2 menos raiz de 3. Então, o meu conjunto F aqui, né, seriam dois pontos. Né? Seriam dois pontos. O primeiro ponto, 2 menos raiz de 3,
e 2 menos raiz de 3. Por quê? Porque x é igual a y. E aqui eu vou ter 2 mais raiz de 3 e aqui 2 mais raiz de 3. Então, esse seria o meu conjunto F, né? Resguardada aí essa condição de que eu tenho os dois sistemas se igualando, né? A equação da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 2 igual a 0 e com y igual a x. Agora eu vou fazer a mesma coisa, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 2, só que agora com a função y igual a menos x. Aqui, então, eu vou ter menos x ao quadrado, menos 2x, e aqui vai ficar menos 6 vezes menos x, mais 2, né? E aqui igual a 0, né? Então, eu vou ter aqui que vai ficar 2x ao quadrado, né? Aqui menos 2x mais 6x fica agora mais 4x, mais 2 igual aqui a 0, né? Que eu também vou dividir tudo por 2, então eu vou ter uma equação do segundo grau, x ao quadrado mais 2x mais 1, né? Aqui igual a 0, né? Então, eu vou ter aqui que esse delta aqui, ele nada mais é do que b quadrado menos 4ac, então esse delta é 0, né? Então, isso daqui nada mais é do que x mais 1 ao quadrado, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu vou obter aqui que o x, para mim, ele é menos 1, né? Então, aqui, o meu conjunto F, né, seria apenas esse ponto, menos 1 e 1, né? Já que o y ele é menos aí o x, né? Então, se eu desenhasse, né, essas condições aqui, né, o que eu enxergaria, né, se eu fosse considerar esses desenhos, né? Eu teria 1, 2 e 3 aqui, o centro da circunferência estaria nessa posição, né? Aqui eu teria a reta y igual a menos x, então eu teria uma circunferência aqui, né? Cortando em 2 pontos aqui, né? Que seria 2 menos raiz de 3, 2 menos raiz de 3, 2 mais raiz de 3, 2 mais raiz de 3. Então, eu teria aqui esse ponto, né? 2 mais raiz de 3, 2 mais raiz de 3, né? Aqui seria o ponto 2 menos raiz de 3, 2 menos raiz de 3, né? E aqui o ponto menos 1 e 1 no segundo quadrante, né? Então, ele fala assim, olha, é correto afirmar que F, letra A, é um conjunto vazio? Não. Tem exatamente 2 pontos, um no primeiro e outro no segundo quadrante? Também não. Tem exatamente 2 pontos, ambos no primeiro quadrante? Não. Tem exatamente 3 pontos, sendo 2 no primeiro quadrante, que são esses 2 aqui, né? Que pertencem ao primeiro
quadrante, né? E esse segundo ponto que ele está no segundo quadrante, -1 e 1. Então, a resposta correta aqui é a alternativa D, aí, desse ponto que nós temos para representar essa medida aí, tá? Então, esse daí é o valor, essa é a resposta dessa questão aí. Uma questão muito bem feita, muito bem construída, né? Representando aí para nós essa medida. Então, essa é a representação desses dois pontos aí, tá? E aqui eu trouxe um de geometria do espaço, para vocês verem, né, como foi aí a FUVEST de 2020. Né? Então, vejam vocês aqui que ele fala de a menor esfera na qual um paralelepípedo reto retângulo de medidas 7, 4, 4 pode estar aí inscrita, né? Está inscrito, terá diâmetro, né? Olha que interessante esse caso aqui, né? Vejam que para que o paralelepípedo, né? Para que ele esteja inscrito dentro desta esfera, né? Então, eu vou ter aqui um paralelepípedo reto, retângulo, né? Então, vejam vocês que eu tenho aqui um paralelepípedo reto, retângulo. Esse paralelepípedo reto, retângulo, né? Para que eu consiga inscrevê-lo dentro desta circunferência, né? Lembra vocês que os vértices desse paralelepípedo reto, retângulo, né? Eles têm que estarem aqui inscritos, né? Dentro dessa circunferência. Ele tem que estar com os vértices dele aqui, né? Bem aí, descansando na casca da circunferência, né? Então, vejam vocês aí que à medida que eu estou procurando, né? À medida que eu estou procurando, vai ser, né? Ele fala está inscrito, ele tem aí a medida desse diâmetro aqui, né? Que é justamente o dobro do raio, né? Ele tem medidas 7, 4 e 4. Então, aí vocês vão ver que o diâmetro dessa esfera é justamente o dobro do raio, né? Então, eu vou ter aqui a diagonal da base, né? Se eu quisesse aqui, a diagonal da base seria 7 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Mas aqui, então, eu vou ter a aplicação do triângulo retângulo aqui, né? Então, aqui, a diagonal do espaço, né? Ela vai ser 7 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que seria essa diagonal da base aqui, mais a terceira aresta ali, 4 ao quadrado. Então, esse diâmetro, ele vai ter aqui 7 ao quadrado, 49,
4 ao quadrado, 16. 4 ao quadrado, 16. Então, esse diâmetro, né? 16 com 16, 32, né? Então, essa medida desse diâmetro vai ser a raiz quadrada de 81, que vai ser, portanto, para nós 9 centímetros, né? Que dá aqui a alternativa A, né? Então, nesse caso, para essa solução, com esse caso, observem vocês aí que é fundamental que eu tenha aí esse conhecimento da inscrição e circunscrição de sólidos, tá bom? Então, tá aí, triângulo, retângulo, teorema de Pitágoras, aplicamos todos esses conceitos aí de geometria. Eu termino aqui essa revisão da FUVEST para vocês, desejando uma boa sorte, né? Desejando muito sucesso para vocês, tá? E dizendo para que vocês busquem revisar ainda, né, outros conceitos, como, por exemplo, né, semelhança de triângulos é um caso que costuma aparecer muito, né? Lembrar de volume de pirâmide, volume de cone, né? Todo sólido que faz bico, né, é sempre 1/3 da área da base vezes aí a altura. Outros conceitos fundamentais também para vocês, né? Área de polígonos, né? Área de polígonos aonde você tem aí a relação, principalmente quando o polígono ele é regular, polígono regular, lembrando que ele é equilátero e equiângulo, né? Aquelas mudanças de unidades, né? Como, por exemplo, nós sabemos que em 1 centímetro cúbico, né, eu tenho ali 1 mililitro, né? Eu tenho aí 1 ml, né? Que é importante também vocês considerarem aí essas medidas, né? É importante também vocês trabalharem, né, com as medidas das fórmulas. É bom vocês revisarem as fórmulas de áreas, né? Desde área de triângulo, área de setor, área de segmento, né? Lembrando aí sempre as formulações básicas, né? Sempre revisar. É importante também lembrar que triângulos semelhantes, segmentos proporcionais, então você vai ter sempre lá a relação dessas medidas. E que a razão de semelhança entre as áreas é sempre a razão de semelhança linear ao quadrado, né? E que a razão de semelhança entre volumes é sempre K ao cubo, né? É sempre a razão de semelhança aí elevada ao cubo, tá? Outras formulações importantes para vocês dizem respeito que em todo triângulo retângulo eu tenho sempre uma circunferência em volta dele, né? E o raio dessa circunferência é exatamente a metade da hipotenusa, né? Nunca se esqueçam disso daqui, né? Todo triângulo retângulo, né, tem sempre uma circunferência aí inscrita nele. E, pelo amor de Deus, nunca se esqueçam do bom e velho triângulo isósceles. Todo exercício de geometria que tiver engastalhado
tem sempre um triângulo isósceles lá dentro. Não se esqueçam, a altura é mediana e é também bissetriz aqui desse ângulo. Guarda sempre isso, os ângulos opostos aos lados que são congruentes são também iguais, né? Guarda sempre essa regra do triângulo isósceles. A altura é mediana, é bissetriz, ângulos da base congruentes, lados opostos de medidas iguais, que é o que você está vendo aqui nesse caso, é o que você está vendo aqui nesse exemplo do triângulo retângulo, tá bom? Que todo triângulo ele é retângulo aqui, porque ele tem aqui um ângulo inscrito na circunferência que vale a metade de 180, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e uma ótima prova para vocês.